vai acontecer, o que vai rolar, qual é o programa, o que a gente... Enfim, todas as trocas. Porque, a primeiro tempo, nós reservamos para a professora Ângela, que a Numa vai apresentar. Mas antes eu quero apresentar a nossa equipe e explicar quem somos. Jurema, para cá. Bom, eu sou Heloísa Buarque, coordenadora das Quebradas. Numa Ciro fugiu. Ela é rebelde, gente. Ela é rebelde. Rebelde, para cá. Numa Ciro, coordenadora também. A Marta Alckmin, também coordenadora. Letícia Monte, também coordenadora. Os mestres quebradeiros. Eu vou explicar para vocês o que são mestres quebradeiros. Quebradeiros, mestres, tanto faz. Essa é uma categoria que a gente inventou para as pessoas que já estão há muito tempo nas quebradas, e a gente vai expandir essa noção, que são pessoas que tomam uma posição depois de um certo tempo, a gente seleciona, ou tem um rodízio aí, a gente seleciona para ajudar os novos e ajudar o funcionamento das quebradas. Que cada vez mais a gente está querendo que as quebradas sejam geridas pelos próprios quebradeiros. Então, esse semestre aqui, desde o semestre passado, nós temos 4 mestres quebradeiros que vão estar à disposição de vocês para ajudar no que vocês precisarem e vão, enfim, trabalhar o tempo todo com vocês e conosco. Tá? É a Cristina Hare, Xandu, poeta, Pablo e Ruth Casoy. Tá? Esses são os mestres quebradeiros. Só eles que mereceram palma. A gente não. Bonito servir. O que é que vocês têm que eu não tenho? Heloísa, Numa... Eu quero apresentar o resto da equipe. Nós temos a Jurema, que é a nossa assistente de produção. O Felipe, que é do site, está aqui para fazer as coisas do site. O Egeu, que é da câmera, que está em parceria com a Denise, que é quebradeira, que daqui a pouco, sobre as mãos do Egeu, vai começar a gerir a câmera também, porque a ideia é essa. Antigamente, quem fazia o site era um webmaster, hoje é um quebradeiro e está funcionando muito bem. A ideia é que a gente comece, de repente, eu fico só olhando, sorrindo e comendo sanduíche, e todos vocês trabalhando. Mas então, aí a Rô, que eu me esqueci. Gente, eu esqueci da Rô. Eu esqueci dela por ciúme, porque sempre ela leva melhor do que a gente. Então, não falem com a Rô, falem com a gente. Eu quero um quebradeiro para o meu lugar. Eu também quero para o meu. Bom, então, dito isso, estamos apresentados, a gente vai se conhecer melhor no segundo tempo, e agora eu vou passar para Numa. Pensei que tivesse fugido de novo. Para apresentar a professora que vai dar aula inaugural, que é a professora Ana. Oi, boa tarde, bem-vindo a todos que estão vindo aqui pela primeira vez. E essa primeira vez vai ser só hoje, porque vai ser para sempre. Porque uma vez quebradeiros, sempre quebradeiros. Então, vocês muito bem-vindos. E nessa tarde aqui, eu quero dizer para vocês que eu estou realizando um sonho. Que o meu sonho era trazer a Ângela Marcelani às quebradas para falar para nós. A Ângela, vem, querida. Palma. Ângela é antropóloga. Ela fez mestrado em antropologia visual e doutorado em antropologia cultural. Ela estuda, é investigadora, uma grande pesquisadora que estuda a fundo e há muito tempo a arte popular. A fala dela vai dizer mais do que qualquer palavra que eu possa dizer. Então, ela é a diretora-presidente do Museu do Pontal. Eu conheci esse museu ainda quando ele estava sendo construído, não é? E a Pop Vilma Guimarães. Então,
Quando elas, durante e depois da apresentação da Ângela, vocês vão entender porque eu disse que foi um sonho meu trazê-la aqui, que eu realizei hoje. Meu Deus, que responsabilidade, né? E o Museu do Pontal, os quebradeiros foram em 2011. A gente vai fazer uma outra saída cultural, que é um dos nossos trabalhos, ao museu novamente, com os novos que não conhecem. É o museu mais lindo do mundo, o mais importante. Olha o que eu estou dizendo. O Saramago, quando veio aqui, ele ficou impressionado. Qualquer estrangeiro que chega aqui não entende como é que os brasileiros não conhecem essa preciosidade. Então, Ângela, boa tarde. Bom, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, uma responsabilidade grande, porque a Numa é essa figura talentosa, generosa e amiga e entusiasmada por todas as coisas. Eu acho que isso nos dá também um entusiasmo, uma possibilidade de vivenciar esse sentimento. Mas é um pouco assim, eu não me preparei muito, eu não sabia exatamente o que ia acontecer, porque a ideia da Universidade das Quebradas é uma ideia muito nova, é uma ideia que a gente sabe pouco ainda, mesmo que a Numa me fale, funciona assim, 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 eu acho que a gente só sabe disso realmente vendo como é que a coisa se dá, e eu acho que deve ser uma coisa bem legal, essa coisa das pontes, né, de criar pontes, e as pessoas poderem ter um espaço de troca, né. Como eu vou falar da questão da autoria, mas como eu vou falar de arte popular, e arte popular é um domínio tão vasto, tão amplo, a gente pode falar de tantas coisas quando está falando de arte popular, que eu queria um pouco, assim, eu trouxe um filme que foi feito pelo Zelito Viana, sobre a coleção do Museu do Pontal, há uns 10 anos atrás, vocês vão me ver falando lá, 10 anos mais jovem. E esse filme, ele apresenta o museu e apresenta esse universo sobre o qual a gente resolveu que vai falar hoje. Então, e a partir daí a gente vai conversar. Então, eu vou pedir para a gente exibir, né, o filme e depois a gente conversa a partir dessa exibição. Alastra em toda parte, desde sua criação. A arte é frágil, mas o homem é muito forte. Não se quebra, é verdadeiro, porque Deus é brasileiro. Que maravilha, que beleza, tão singela. Que grande arte, mas caindo se faz ela. Vai! Que maravilha, que beleza, tão singela. Que grande arte, mas caindo se faz ela. Fala Brasil, Brasil, devagar quando porque o santo é de barro, a natureza e a matéria Deus criou, a bela arte, o homem, o valor. Alô, isso. Eu acho que o Zelito foi muito sensível para capturar isso, assim, essa complexidade, né? Porque são tantos assuntos que, se a gente parar e pensar, que são abordados, né? São mais de 8.000 obras, ele consegue fazer uma síntese. É verdade. Hoje a gente já talvez 9.000 e pouco, porque a gente não para de adquirir, só que a gente passou a adquirir essas obras associadas a projetos. Então, tem projetos de pesquisa que a gente vai fazer numa certa região, então a gente compra obras assim, que é muito diferente de uma pessoa que é um colecionador, que, no caso, o Jacques, que fez essa coleção, era um estrangeiro, ele chegou do Brasil no pós-Segunda Guerra, e tem, assim, algumas coisas que eu vou tentar ser bem rápida, mas que eu acho importante falar. Que período é esse que chegam esses estrangeiros no Brasil? Quer dizer, você tem a Segunda Guerra Mundial, você tem a eleição de Hitler, que é uma eleição democrática, em 1933, com um discurso populista sobre a importância do povo alemão e da cultura alemã, e embalado por todo um período, que você tem um período economicamente muito difícil, e você tem, então, essa ideia de que você tem, que é proposta depois, posteriormente, que vai dar
vai eclodir a Segunda Guerra em torno dessas questões, que existe uma prevalência, existem pessoas que são mais pessoas do que outras. Então, transferindo para as pessoas essa ideia de uma hierarquia, que, bom, uns são mais do que outros e você vai tendo uma gradação. Então, o Jacques, ele era um jovem, ele tinha 17, 18 anos quando a guerra eclodiu, e ele foi um militante informal, porque existiam as militâncias organizadas, mas ele foi da militância informal, e ele foi preso durante algumas manifestações, que é uma coisa fácil da gente entender agora, no Brasil, depois dessas recentes manifestações em que as pessoas são presas sem nenhum tipo de acusação, de uma forma meio absurda. Então, assim, ele foi preso naquele momento. Então, como ele foi preso 6 vezes, quando, finalmente, a Alemanha invade a França é obrigada a colaborar com a Alemanha. E, nessa colaboração, ela tem que enviar franceses para trabalhar na reconstrução da Alemanha, que está sendo destruída e bombardeada também, mas, durante a guerra, então, vão pessoas desses países que eles vão ocupando e vão reconstruindo a Alemanha nesse período. E o Jacques foi uma dessas pessoas. Então, ele foi preso, foi para um campo de trabalho forçado, junto com 7 ou 8 pessoas. Os amigos dele todos morreram, porque não suportaram o frio, que era muito grande, a falta de alimento, e eles quebravam pedras. Então, você imagina o que era isso, assim, né? Foi uma experiência muito dura. Quando ele consegue fugir, e essa é uma história bonita, ele consegue fugir porque um soldado alemão, cujo pai havia sido morto, havia sido salvo por um soldado francês na Primeira Guerra Mundial, que tinha sido em 1914, devia isso ao pai, salvar um francês. E resolveu escolher o Jacques para ser esse francês que ia ser salvo. Então, ele teve uma sorte enorme. E essa sorte foi o seguinte, ele pegou o dia do aniversário do Hitler, quando as patrulhas iam receber bebidas alcoólicas, então, nesse dia, seria um bom dia para fugir. E ele, então, foge nesse dia com documentos falsos, passa pelas patrulhas e não é pego, e volta para a França ainda durante a guerra. Quando ele chega lá, ele está extremamente magoado com o próprio país, porque, enfim, você tem uma elite daquele país que acabou fazendo as coisas irem para aquele rumo e tudo isso. E ele conhece o Portinari logo depois do final da guerra, e o Portinari diz para ele, vai para o Brasil, ele queria sair de lá, vai, porque lá todo mundo fala francês. Então, aí, no Rio de Janeiro. Aí ele chega aqui e ele tem uma cartinha para um cara que trabalhava na Biblioteca Nacional, que era um jovem também, tudo gente de 20 anos, isso, garotada. Ele vai lá na Biblioteca Nacional e o Lélio Landucci fala, olha, me espera que no final do expediente eu vou te levar num bar, que o pessoal fala francês, porque realmente ninguém falava francês. Aí o bar é o vermelhinho, que antecedeu o amarelinho, quer dizer, o bar político, o palco de coisas políticas, era esse vermelhinho, que os estrangeiros e tal. Aí o Jacques vai para lá, e quem ele conhece nessa noite? Ele conhece o Burle Marx. E o Burle Marx o contrata imediatamente para ser colorista das suas plantas, que ele fazia projetos e coisas assim. E o Jacques era um bom colorista, já tinha ganho 3 prêmios, porque, como no Brasil na época, também na França, naquela época, Belas Artes era um curso de nível médio, não era um curso universitário. Então, ele terminou com 16 anos, já tinha formação em Belas Artes com 16 anos, então já tinha ganho prêmios e tudo isso. Bom, assim começa, quer dizer, o Jacques não só ele teve, aquela pessoa que teve teve sorte no azar, né? Várias situações de azar, como ser preso, aí ser libertado, aí conhecer o Portinari, vir para o Brasil, que ninguém fala francês, mas aí encontrar o Burle Marx. E ele entra num círculo de pessoas que ele conhece, que estão pensando intensamente o país. O que país é esse? Que lugar é esse? E muito perplexos com a riqueza desse país. Porque, se imagina, assim, tinham sido décadas. O povo europeu, as pessoas hoje, elas pensam, assim, muitas pessoas pensam que os europeus fazem tudo certinho, é tudo organizado. Mas é um povo guerreiro, um povo
violento, cruel, que passou por milhões de guerras. Então, a população foi vítima também disso. Então, eles tinham muitas dificuldades de vários tipos, né? Então, bom, já que só para falar dessa circunstância, e o que aconteceu no pós-Segunda Guerra, que é importante também, foi a criação da Unesco. E a criação da Unesco foi justamente focada como é que você pode se contrapor a uma ideia poderosa, que é essa ideia de que tem alguns indivíduos, algumas culturas, na época se falavam raças, superiores a outras. Você tinha tanto, uma construção tão violenta nesse sentido, que para se contrapor a ela, sem você criar um litígio, se pensou, bom, vamos se contrapor a isso, mostrando que os homens são todos iguais por algum aspecto da produção humana. E qual é esse aspecto? É o aspecto da arte, porque a arte unifica todo mundo. Então, todos os povos têm arte, todos os povos são iguais, porque todos os povos têm essa capacidade de produzir artisticamente, de produzir pensamento, de ter uma produção simbólica e tudo isso. Então, o surgimento da Unesco vem nesse momento. Então, isso é importante também, porque você tem outras gradações e hierarquizações. Você tem a arte, a grande arte, que é aquilo que tanto a Lélia quanto o Ferreira Goulart falam, né? Que você tem a grande arte, que é essa arte culta, essa arte erudita, das pessoas que vão produzindo porque elas têm um conhecimento e tudo isso, mas você tem também, você tem pessoas que não têm erudição nenhuma e que produzem arte, ou que têm formas de erudição desconhecidas do que se considera a erudição. Então, são outras formas. A gente estava conversando um pouquinho antes, ali no lanche, com um menino que eu não lembro o nome dele, Marechal, que falava que, eu falei, bom, eu acho que é um talento isso, né, a coisa de fazer rap, de fazer rima e tudo isso. E ele diz, não, é trabalho, muito trabalho, né? Então, quer dizer, tem um trabalho ali forte, mas que nem sempre existe um aparato discursivo para poder dizer para mim, que sou ignorante nesse assunto, dizer, olha, não, é um trabalho, esse trabalho se dá da seguinte maneira, tal, porque não há essa possibilidade de chegar e fazer esse discurso sobre isso para todos. Enfim, cada um tem o seu jeito de fazer, né? Então, a arte popular brasileira, então, ela vai surgir para o grande público, porque a gente tem que combinar uma coisa, a arte sempre existiu, o povo sempre fez arte, e todas as pessoas, de todas as camadas sociais, fazem arte. Isso, o que você chama, o que a gente diz que a arte popular ela aparece, é quando ela tem essa divulgação, quer dizer, quando é que a gente chega até uma divulgação ampla. Então, a gente está falando disso. Como é que essa arte popular, escultórica, ela aparece para o resto do Brasil como uma forma de arte? Ela aparece num momento em que o Brasil também se beneficia da Segunda Guerra Mundial, porque é quando ele consegue as indústrias, a CSN, indústria de aço, e ela tem o alumínio e o plástico. Então, você tem no Brasil inteiro, há 2 gerações atrás, todo mundo, salvo Rio, São Paulo e o sul do Brasil, mas o resto do Brasil, usando tudo feito de cerâmica. Tudo feito de cerâmica. Então, era prato de cerâmica, panela de cerâmica, copo de cerâmica, tudo de cerâmica, feita manualmente, artesanato. Então, você tem esse conhecimento totalmente assim, disseminado pelo país inteiro, você tem essa expertise técnica, as pessoas sabem fazer aquilo, e aí, de repente, entra o plástico. Tudo lindo. Olha essa cadeira, coisa linda. Amarela, azul, vermelha. Isso é louça, isso é copo, isso é... E esse brilho, essa coisa assim, é leve, cai no chão e não quebra. O alumínio, os copos de alumínio caem no chão, os pratos, as panelas. Pô, é
é uma mudança tecnológica, é uma mudança de patamar tecnológico que vai exercer uma mudança profunda nos hábitos culturais. E essa mudança resulta em quê? Resulta em que comunidades enormes, imensas, vão ficar sem trabalho. Porque esses ceramistas, eles dividiam o trabalho entre o período da lavoura e o período da cerâmica. Então, quando a lavoura não exigia o trabalho, você estava fazendo cerâmica. E assim, você tinha um recurso que permitia você viver. Quando acaba esse mercado, esses ceramistas ficam sem trabalho. Então, ao ficar sem trabalho, isso é uma coisa. Então, pensando no Brasil, década de 1950, nós temos 70% da população brasileira no campo. Gente, década de 50. Década de 70, a gente vai inverter são 70% das cidades. Então, houve uma urbanização rápida demais, não teve tempo de experimentação, não foi sedimentando pouco a pouco, experimentando, vendo o que dava certo e o que não dava. Não foi nada disso. Foi, subitamente, você tem essa transformação de um Brasil rural para um Brasil urbano, sendo que as pessoas do mundo rural não estão aptas para o mundo urbano, para as tarefas exigidas pelo mundo urbano. Então, elas vão para onde? Elas vão para as periferias, elas vão ficar com subtrabalhos. E essas pessoas que são altamente especializadas no que elas sabem fazer, ficam sem ter espaço profissional. Bom, eu acho que tem uma coisa que me chama muita atenção na arte popular. Acho que tem água, não tem. Se puder, uma aguinha, tem uma coisa que eu acho assim, interessante, que você tem a urbanização acontecendo, mas se a gente parar, e eu até vou pedir para vocês fazerem esse exercício, para pensar que arte retratou esse período da transição da vida urbana de maneira mais expressiva que a arte popular no Brasil. Porque se a gente rememorar as imagens que nós vimos no filme, a gente vê que são imagens que falam de hábitos, costumes, e essas palavras, hábitos, costumes, elas têm carne, elas têm corpo, elas não são só palavras, porque às vezes a gente ouve, os costumes, mas o que é costume? O que é costume? É a maneira como as pessoas fazem as festas, é a maneira como as pessoas têm filhos, os partos que elas vão ter. E os artistas populares, que são inadequados, eles estão contando essa história do Brasil de uma maneira fantástica, porque eles estão fora, não têm trabalho, não têm o que fazer, e eles começam a observar esse outro mundo que está atraindo todo mundo, eles próprios, né? Vão, tanto que o Jacques conheceu esse mestre Vitalino em Recife. Porque justamente os que vão, quer dizer, os que conseguem entrar nesse trânsito são justamente as pessoas que vão conseguir superar, de alguma forma, essa questão e se inventar, quer dizer, se reinventar. É uma reinvenção mesmo, né? Inicialmente, o que havia de figuração humana dentro dessas comunidades? Vamos pensar que eram comunidades prioritariamente católicas, e as comunidades católicas, elas produzem imagens. Ao produzir imagens, elas produzem imagens humanas. Então, elas fazem os presépios. Então, eles já tinham essa prática. Então, eram louças, brinquedos para as crianças, que eram os cavalinhos, e os presépios e os santos, tanto para as igrejas como para a capela, para o altar doméstico, para as festas de, sei lá, folia que tinham, para todas essas atividades coletivas que eram comemoradas e que eles, então, os ceramistas, faziam isso. O que acontece? Eles mudam o foco. Eles começam a olhar o cara que está passando na rua, eles começam a olhar, e a coisa mais conhecida hoje no Brasil de arte popular, assim, para o senso comum, são as profissões. Porque justamente o que estava acontecendo era isso. Estavam surgindo as especialidades profissionais. Porque você não tinha tanta especialidade profissional como você tem hoje. Então, é uma distância abismal, né?
Então, você tinha o médico que aparecia, o dentista, porque antes era um médico que fazia às vezes de dentista, que fazia às vezes de parteiro, que fazia às vezes de tudo. Aí você vai tendo o obstetra, você vai tendo o ortopedista. Isso tudo é de uma maravilha, porque tudo vai ficando assim tão diferente, tão cheio de especialidades, né? E isso está tudo retratado. Quer dizer, se você pensar no século XX, a arte popular brasileira ela consegue contar a história do século XX com o olhar justamente daqueles que não dominam a escrita. Então, e eles não escrevem? Evidentemente que eles escrevem. Eles têm uma outra linguagem, e essa outra linguagem é a linguagem que permitiu a eles fazer essa, justamente, se você olha no conjunto, então, eu acho que é uma sensação que às vezes a gente tem quando visita o Museu do Pontal, e às vezes também quando você visita outras exposições que abordem a arte popular brasileira, se você vê, o Museu do Pontal tem uma coisa que eu acho interessante, que é bastante fora de moda, que é a coleção permanente ter 4.500 obras. Então, se você vai lá, você vai ver 4.500 obras. Ou seja, é aquele tipo de exposição que hoje em dia já não se faz mais. Mas eu acho que quando o Jacques fez a exposição, ele tinha que, primeiro, provar para as pessoas que a arte popular não era episódica. Ah, tinha esse artista, ou aquele, ou aquele. Ele tinha que mostrar que tinha muitos artistas, que eles faziam muita coisa. E, por outro lado, ele estava tão entusiasmado com o que ele via narrado, com essa possibilidade narrativa, que ele, então, coloca, não consegue reduzir, fazer uma exposição menor. Ele faz uma exposição grande. Então, quando você visita, você sai com essa sensação, né? E se você visita com pessoas de várias gerações, o que a gente sempre estimula, avós, pais, filhos, netos, sei lá, você tem essa possibilidade também de ter coisas que já foram, ter coisas que não vão acontecer mais, que já são diferentes hoje, né? Sobretudo nos últimos décadas, eu acho que foram décadas muito aceleradas. Então, você não tem, por exemplo, nenhuma obra com gente falando no celular até agora. Mas já apareceu a evangélica, a figura da evangélica com a Bíblia na mão. Quer dizer, você tem nas comunidades, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, que você tem açudes, você tem, e que hoje a maior parte das pessoas são evangélicas e usam roupas compridas, você tem a menina de biquíni que foi tomar banho no açude e você tem ela na produção plástica popular. Então, é essa coisa da arte popular escultórica de estar sempre nesse ir e vir, nessa coisa de fora, mas dentro ao mesmo tempo. Então, para chegar na autoria, Numa quer chegar na autoria. Porque a autoria é uma coisa muito importante. Por quê? Como é que nos tempos atuais, quer dizer, a gente vive num sistema capitalista, né? E num regime onde vigora as regras do individualismo. Isso é a nossa realidade atual. Então, dentro desse contexto, você tem que ser indivíduo. Porque se você não for indivíduo, se você for uma coletividade, se você for parte de uma coletividade, dificilmente você consegue encontrar um espaço dentro da vida social, da vida econômica, né? Então, o que a gente tem na arte popular? Você tinha o artesanato, que é o quê? Que é essa produção repetitiva, seriada, e você tem alguns artistas que, em algum momento, produziam uma obra original, singular, própria. Você também tem... É um negócio muito curioso isso, porque, ao mesmo tempo que se fala que a arte popular, que o artista popular, ele está rendido diretamente ao mercado de uma forma mais violenta, porque ele precisa viver, evidentemente que todos precisam viver.
Qualquer artista precisa viver. Essa ideia de gratuidade que se supõe, de alguma forma, quando se fala de arte das camadas mais elitizadas, ela, de fato, não existe. O que existe é que todos precisam viver e todos têm formas de se inserir dentro do mercado para poder viver com a sua arte. Quando você tem uma comunidade oleira, como eu estava falando inicialmente, então eu vou falar de uma específica, eu vou falar do Alto do Moura, Caruaru, Pernambuco, onde todos, então, são ceramistas e lavradores. Quando esses indivíduos começam a participar dessa nova ordem social, nessa mudança social que está tendo, eles que... Era um pouco até vergonhoso ser indivíduo. Tinha um lado um pouco vergonhoso. Então, por exemplo, os filhos de Mestre Vitalino vão para uma exposição em São Paulo com o pai e eles carimbam o nome do pai nas obras que eles estão fazendo. E aí as pessoas falam, é um absurdo isso, como é que você carimba o nome do seu pai? Aí não é você que fez, é seu pai, você tá se valendo da fama dele. E ele diz, não, mas quem começou foi o meu pai, eu estou homenageando ele. Então, as pessoas ficavam assim, os filhos ficavam muito chocados, porque foi difícil entender essa história de que isso é meu, isso é a minha criação única. Porque isso é o pensamento que vem lá da Renascença, de que existe um gênio autoral. Dentro da arte existe o gênio. E esse gênio é alguém que escapa às leis comuns. Ele tem uma inspiração, e essa inspiração faz com que ele produza coisas incríveis. Então, eu volto de novo àquele menino que a gente estava conversando, Marquito, né? Marechal. Até o final eu decoro, Marechal. E penso assim, quando ele diz que tem muito trabalho. E esse trabalho é trabalho o tempo todinho, um trabalho sobre. Agora, compreender isso, compreender que você tem que ser um indivíduo, que você tem que dar vazão à sua própria criatividade, né? Não é um processo automático, isso faz parte de um contexto político. E que a gente tem que se dar conta de que é político isso, e que isso exige alguma coisa em troca. Ao afirmar o seu individualismo, você se afirmar, porque é através disso que há o reconhecimento do trabalho, você também está deixando de ter outras formas de trabalho possíveis, que são essas formas de trabalho mais coletivas. Então, Mestre Vitalino, por exemplo, ele dizia, vinha um comprador, quando ele ficou muito famoso, queriam comprar as obras dele. Ele dizia, mas compre também do Luiz Antônio, compre do Manuel Dócio, compre do fulano. E as pessoas achavam isso estranho, porque como assim, né? Todo mundo quer vender o seu total, vender tudo, e depois cada um se vira, né? É um pouco o pensamento urbano. No Vale do Jequitinhonha, em Campo Alegre, quando eu fiz pesquisas lá, eu assisti uma comercialização, e nessa comercialização tem alguns artistas que chamam mais atenção do que outros, que são mais empáticos, queridos, ou que se comunicam melhor, ou que a obra mesmo tem uma coisa melhor, uma coisa que agrada mais, que entra num circuito mais óbvio, assim, mais direto. Então, eu vi uma artesã que estava vendendo lá bonecas, e ela disse, agora você já comprou muita minha, compra agora da fulana e da ciclana. Aí, ela disse assim, não, mas eu queria a sua só. Não, mas a minha eu não posso vender tudo, porque senão as minhas colegas não vendem nada. Beleza, aí foi lá. Aí depois eu, como pesquisadora, indo lá conversar com ela, mas por que você fez isso? Ela disse, porque se elas não venderem, eu vou ter vergonha de não chamar elas para comer na minha casa. E elas vão ter vergonha de vir comer na minha casa, porque elas não vão ter comida. Então, ou elas vendem e eu vendo e todo mundo vende, ou o negócio não dá certo. Então, existe quando você tem uma consciência comunitária, uma consciência de que seu vizinho também precisa, mas isso
A gente pensa, nós estamos no Rio de Janeiro, uma mega cidade, né? É difícil isso. Então, eu também não quero que a gente fique romantizando essas situações. Ah, que fantástico viver numa pequena comunidade do interior. Pode ser um horror também viver numa comunidade do interior, mas que tem essa possibilidade de você saber que o seu vizinho tem que comer. Você não pode fechar os olhos para isso. Então, você tem que estar, em qualquer circunstância, mesmo dentro do campo da arte, que normalmente é esse campo mais exclusivo, né? Você não pode ignorar isso, né? Então, falando de autoria, né? Autoria, que é essa coisa individual, exclusiva, de um apropriar-se, de um estar pronto, né? Essa autoria sempre foi negada às camadas populares. Porque é muito mais simples você pensar camadas populares como um coletivo que aí está para ser de todos. Eu pego o que eu quiser dali, eu que pertenço aos estratos estudiosos, os estratos que vão, eu vou nas camadas populares, eu vejo aquele turbante que ela amarrou ali lindo, e eu faço turbante lindo, né? E isso é popular. Pronto, isso é popular, eu não preciso reconhecer, né? Não tem uma autoria, não tem uma assinatura, né? Então, interessa muito que as camadas populares não tenham assinatura, sejam coletivos. Porque, ao ser coletivos, não é de ninguém, é de todos, né? Então, não sendo de ninguém, sendo de todos, você tem muito menos chance de sofrer algum tipo de constrangimento nesse uso que se faz. Então, por exemplo, eu acho uma coisa terrível que tem sido uma prática recente. Pessoas vão na feira de São Cristóvão, compram boizinhos, que tem lá o nome do artista que fez, e pintam com spray branco, colocam numa caixinha e falam, eu estou fazendo uma apropriação. Eu fiz uma apropriação, isso daí. Como se a produção popular estivesse aí para ser apropriada dessa forma. Evidente que cultura é troca, eu não estou negando isso, eu acho que cultura é troca. Todos nós, em alguma medida, estamos fazendo isso permanentemente. A gente está olhando, a gente está vivo, a gente está se movimentando. Mas, quando se trata de um país hierarquizado como o nosso, que tem distâncias sociais profundas, que tem desigualdades profundas, eu acho que não é a mesma coisa. Você tem que ter essa noção é necessária. Então, alguns artistas, como, por exemplo, vou falar do Manuel Galdino, ele construiu a sua individualidade porque, para ele, era impossível ser diferente. Então, aí eu acho que tem alguns artistas que são assim. Eles estão completamente, embora eles sejam de um certo mundo cultural, porque todo mundo é de um mundo cultural, eles não têm fronteiras que possibilite a eles fazer alguma coisa que todo mundo está fazendo ou fazendo alguma coisa parecida com os demais. São pessoas que produzem algo que só elas produziram, né? Então, o Galdino, ele um dia, e nem sempre um artista tem essa autoconsciência, eu quero ser artista, o Galdino um dia, ele trabalhava na prefeitura de Caruaru, e ele foi no Alto do Moro, onde tinha os ceramistas, e ele viu e ele falou, cara, eu quero ser isso, eu quero ser ceramista, eu quero ser artista. E aí ele pediu demissão do trabalho dele e foi para lá. E, obviamente, começou a fazer uns monstros, umas coisas assim, que todo mundo achava horrível o que ele fazia. Era feio, ninguém queria comprar. E ele fazia aquilo e ia para a feira e botava, não vendia nada, voltava para casa com tudo. Todo mundo achava ele até meio maluco. E aí ele começou, para ganhar dinheiro, ele peneirava o barro, socava o barro, carregava o barro, queimava a obra para um. Ou seja, ele vendia serviços para os outros ceramistas para ele poder sobreviver. Conta a lenda
e sempre na arte popular, então, tem muitas lendas, que um dia chega uma excursão de japoneses em Caruaru e que veem as obras do Galdino e compram tudo e levam o Galdino para o Japão. Aí os monstros do Galdino ganham sentido, embora sejam monstros totalmente vinculados à história cultural dele, mas ganham sentido porque aqueles chifrudos, ele faz uns chifrudos, ele faz umas coisas assim, que fez uma ressonância enorme na cultura japonesa. O que a gente tem de concreto nessa história? De fato, vários ceramistas foram levados para o Japão trabalhar no metrô, de Caruaru, trabalhar no metrô, porque os japoneses sabem valorizar a modelagem cerâmica e eles são grandes especialistas. Então, eles foram levados por alguém em algum momento e isso aconteceu de fato. Agora, Galdino é o principal artista, possivelmente, do Alto do Moura. Realmente, assim, tem uma produção autoral, pessoal, particular, que está em conexão com o seu mundo próprio, com a sua próprio sentimento, e que não está querendo... é como se ele fizesse um mergulho para dentro e a produção que sai é aquela produção que que surpreende a ele também. Sim, em Ocaboclo. Outra coisa curiosa são os navios de guerreiros do Inhocaboclo, porque todo mundo chega e diz, pega lá os navios negreiros. Ninguém consegue falar navios guerreiros. Então, tem esses gatilhos dentro da nossa cultura, são gatilhos que eles foram fomentados, são 400 anos, 500 anos desses gatilhos perversos, e que eu acho que justamente porque essas comunidades elas ficaram fora das escolas, elas também não ficaram influenciadas pelo que se ensinava na época nas escolas, porque provavelmente elas teriam ficado muito constrangidas e talvez não dessem tanta vazão à sua liberdade se tivessem ido para a escola. Quer dizer, de alguma forma, o fato delas não terem ido às escolas também permitiu que elas mantivessem uma liberdade de agir e uma falta de constrangimento, porque, evidentemente, não sei se vocês lembram, é que para mim é tudo muito óbvio, mas tinha um cavalinho, assim, que aparecia um cavalinho aqui, não sei se vocês lembram, um único cavalo, assim, com umas formas assim magníficas. Esse cavalo, ele é perfeito em termos assim, esse cara podia ter feito o seu cavalo. Cavalo ele entende. Mas provavelmente, talvez ele não tivesse feito essa observação da realidade tão fantástica que permitiu a ele fazer, por exemplo, um cavalo absolutamente não figurativo, sendo uma figura. Ou seja, ele inventou um cavalo, não é um cavalo realisticamente representado, mas tem tudo de um cavalo, qualquer pessoa olha e vê um cavalo, e isso daí, se ele soubesse os cânones, as regras, como fazer e tudo isso, talvez ele não fizesse, talvez ele se sentisse inibido. Então, eu acho que um trabalho importante que a gente faz, porque o Museu do Pontal não é só um museu, a gente faz formação de professores, formação de gestores, todos os gestores de grandes empresas fazem formação com a gente, porque você tem... As pessoas hoje, depois de 4, 8, 12 anos, minimamente 12 anos de governo, com esse novo olhar, com esse foco para o popular, isso fez com que tivesse que haver uma adaptação dentro das estruturas empresariais também. E essas estruturas também tiveram que se formar para saber, mas espera aí, o que é esse negócio de povo, de cultura popular, de arte popular? Deixa eu entender direito esse negócio, porque era aquela coisa, povo é aquela massa indistinta, né?
E hoje não, hoje você tem essa ideia muito forte de pluralidade cultural, de que há distintas expressões, distintas formas, não existe uma maneira de fazer as coisas, né? Não existe uma maneira de você virar um artista reconhecido, e isso também é uma coisa muito interessante, porque, sobretudo, nos meios periféricos, você tem... Eu trabalho com um conceito que foi desenvolvido por um sociólogo americano, Becker, que é o conceito de mundos de arte, que alguma coisa, para ser considerada arte, ela é produto de muitos consensos e muitas negociações. Ela não é evidente em si, porque a arte é algo arbitrário, ela é construído, evidentemente, ela tem uma história, ela está constrangida e condicionada pela história. Mas não só, porque se tivesse... surgiu novo, é possível surgir algo nunca visto, algo... Por exemplo, eu acho que não se pensava que o grafite hoje teria a força que tem como expressão artística, e o grafite tem essa força violenta, e não era óbvio que seria por aí, um caminho de alguma coisa nova iria chegar nisso. Hoje, provavelmente, eu já estou muito interessada, tenho estudado isso, porque justamente o que a gente faz quer dizer, eu tento conter o ímpeto novidadeiro, né? Porque tem uma certa pressão para que os equipamentos culturais e os artistas estejam continuamente produzindo coisas novas, e isso é um inferno, né? É uma ditadura do novo que você tem que estar se reinventando o tempo todo. Eu acho que as coisas, quando chegam no museu, eu acho que você tem muitas maneiras de chegar. Uma delas, e para isso que a gente tem essa parte formativa, nós temos também uma coleção que a gente chama de coleção didática. Nessa coleção entram objetos, obras, que a gente não sabe se um dia vai passar para o museu. Mas são as coleções didáticas, porque elas nos instigam de alguma forma. A gente compra, a gente tem lá, e a gente acha importante ter. Isso está aparecendo muito, está tendo muito na rua, você está vendo isso no Brasil, você está circulando. Isso quer dizer alguma coisa. A gente leva isso a sério, porque, evidentemente, tem toda essa pressão econômica e midiática, né, para dizer o que são as coisas da moda, o que é a música da moda, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Mas eu acho que também tem ainda algumas possibilidades de escape nisso. Não é tão prescritivo, não é óbvio que aquilo que se trabalha vai acontecer, né, na mídia, digo assim, né. Eu acho que a gente tem muitos problemas hoje, né, para pensar campo de arte. E eu acho que sempre teve. Não é uma coisa só própria desse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que o trabalho principal que a gente faz é afirmar a autoria singular. Então, ver esses autores, estudar esses indivíduos, porque se você observar, fala-se muito de arte popular, mas você tem pouca informação, pouco estudo ainda. Então, e os estudos vão se repetindo de alguma forma. Também tem isso, né? A academia, às vezes, gera alguma coisa que fica se repetindo, fica tudo muito parecido, todo mundo estudando a mesma coisa e fazendo. E eu acho que você dá esse espaço próprio, né? Por exemplo, se você chegasse para um artista como o Adalto, que fez o Carnaval, que fez aquelas obras movimentadas, né? O Adalto, se você chegasse para ele e perguntasse, Adalto, qual é a sua mensagem política? O que você está querendo dizer, cara? Não sei o quê. Ele dizia, nada. Eu só quis fazer um sambódromo, nada mais do que isso. Porque, na verdade, a gente também... Nada é à toa. O Adalto, ele viveu a ditadura militar. O poder da fala foi um poder sequestrado. O lugar da fala é o lugar das elites. As elites detêm o direito à fala. Até por isso que muitas pessoas mais humildes chegam num começo de conversa e dizem, olha, me desculpe por qualquer coisa que eu falar. Já começa pedindo desculpa
porque justamente você pode falar alguma coisa que você não sabe direito qual que são os limites disso, né? Então, eu acho que esse lugar da fala e esses aparatos discursivos, que são essas coisas que eu acho que a gente vai desenvolvendo, nós, todos que estamos aqui interessados em arte, interessados em produção cultural, em produção artística, a gente vai desenvolvendo esse aparato para poder falar e para poder se comunicar. Mas, evidentemente, que quando o Adalton faz um sambódromo e substitui todos os personagens dos camarotes por negros, ele está fazendo alguma coisa política. Mas ele não vai falar sobre isso. Não porque ele maliciosamente pense, eu não vou falar sobre isso, mas porque é algo que ele sente e que ele vai fazer, é o desejo dele. Ele coloca os companheiros dele do Morro do Maruí, Niterói, dentro do sambódromo, né? Dentro dos camarotes. Então, pois é, agora... Mas ele tem uma posição política. Então, isso é muito difícil. Você chega... Então, que tipo de coisa você tem na imprensa sobre arte popular? É sempre alguém entrevistando um artista. O seu trabalho é político? Pergunta isso para o Vic Muniz. Ele vai falar, tarará, tarará, tem um monte de coisa para falar, né? Agora, você vai falar para um artista popular, o seu trabalho é político? Pô, o cara é ferrado. Luta pra caramba, sobrevivência difícil. Ele vai falar que o trabalho dele é político? Ele não vai falar. Ele vai fazer o trabalho que ele quer fazer, né? Quando o Galdino faz o Lampião Sereia, pô, olha que coisa revolucionária. Bota o Lampião, que é um macho violento, como uma sereia, e bota no sertão, né? Ele está dando ali uma mensagem, ele está se colocando, ele é um autor, ele tem um pensamento dele, né? E esse pensamento é o pensamento que, em geral, e não pensem que pelo fato da gente ser uma instituição, a gente não vive esse tipo de problema, a própria instituição vive, por exemplo, sei lá, agora está na moda você fazer relações entre formas diferentes de arte, é uma coisa que está muito possível fazer, e a gente tem feito. A gente tem uma galeria nova no museu só para relações entre arte popular e arte contemporânea. Nesse espaço, é praticamente só para isso. Mas chegam os curadores da norma culta que não querem perder tempo entendendo a arte popular. E acham a arte popular bonitinha. É bonitinha. É engraçado, é tosco, é. E aí olha aquilo e fala assim, pô, que legal. Aquela serra pelada, por exemplo, com aqueles mecanismos aqui embaixo abertos, pô, bota isso, junto com 2 ou 3 artistas contemporâneos que estão também mostrando um pouco de engenhoca e tal, beleza. Você não precisa fazer nada, você não precisa pensar nada, e você pode continuar. E isso é engraçado, isso diverte, isso seduz o público, né? O que eu acho é que a arte popular ela continua padecendo dessa dificuldade de se olhar com um olhar assim devido à importância que ela tem. Ela não tem essa importância ainda, né? Então é o tipo da coisa que, sem querer sobrevalorizar e fazer uma coisa opondo, né, trabalhando com essas oposições, né, e com conflitos permanentemente, mas eu acho que, de fato, o que acontece hoje é que a arte popular é pouco conhecida, e se você pensar que o mestre Vitalino fez 100 anos. Então, já tem mais de 100 anos, e quantos aqui poderiam falar sobre algum artista popular? Escultórico, poucos. Mas, seguramente, todos poderiam falar que sabem quem é a Mona Lisa. Por que sabe quem é a Mona Lisa? Porque foram à escola. E quem vai à escola sabe quem é a Mona Lisa. Porque tem um super trabalho de inculcação de valores, né? E que esse trabalho, eu acho que agora está sendo feito, de uns anos para cá, de um tempo para cá, está sendo feito no Brasil também. Mas demorou muito. Eu acho que são poucas
décadas, assim, eu acho que a gente precisa ainda de muito tempo para levar isso adiante. Acho que é isso, né? Tá bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Então, boa tarde, Ângela. Alô. Será Alô. que... Eu vou fazer uma pergunta. Você falou que a arte popular ela não tem essa visão de arte, né? O artista popular. Alô. Né? Pode não ter. Mas também o público... Já está funcionando. Já funciona dessa forma. Ele não olha a arte popular como a arte, né? Como você citou, Mona Lisa, né? Para a gente e para os curadores, né? Os curadores, a arte normalmente é a grande arte que vem da academia. Até o próprio Vic Muniz sofre um pouco com isso, por não ser um membro da academia. Não é isso? Talvez o público ainda não tenha alcançado a arte popular verdadeiramente, ter um olhar com mais carinho, ou um olhar mais verdadeiro para essa arte, e entendê-la como arte. Eu acho que você tem razão, totalmente. Eu acho que se você... se as pessoas... Porque para que alguém entenda que isso é arte, uma criança que vai numa escola e que chega no dia do folclore, que é normalmente o dia em que vão botar os artesanatos, e chegam para as crianças e digam, pega alguma coisa que você tem na sua casa e que foi feito muito antigamente por alguém, por não sei o quê, que seja um artesanato. E aí traz para a escola e colocam os caixotes, e colocam um pano, sei lá, feio em cima. Não a chita é lindo, mas um pano... essas coisas que são as mais baratas que hoje as escolas estão usando. TNT. Aí você põe TNT, cobre com TNT. Aí, não é não. E aí você põe aquelas coisas ali, e isso já está bom como exposição, sabe? Não é isso, né? Não é isso. Ou quando mesmo as próprias estruturas governamentais, ou as estruturas... Os equipamentos culturais, você vai fazer uma exposição de arte popular no CCBB, evidentemente que eles não vão querer dar o mesmo dinheiro que eles dariam para uma exposição de arte erudita, da norma culta. Não vão dar. Né? Por mais que eles possam trazer um acervo de terceira categoria da Índia, como trouxeram, isso vai custar muito caro, isso é vendável, isso é produto. As pessoas fazem fila. As pessoas vão fazer fila para ver arte popular? Não vão fazer fila. Por quê? Porque elas... É longe, né? Porque elas dizem assim, isso eu sei fazer. Amassar um barro e botar um bonequinho em pé e queimar, eu sei fazer. Então, isso não é arte. Pois é. Eu queria, na verdade, assim, né, eu estou retornando às quebradas e uma sensação muito boa, que eu acho que eu falava no período que eu estive aqui, de uma inquietação, né, de vir para cá para ficar, sim, com o coração à flor da pele. E eu, assim, de tudo que você foi falando, e essas questões agora trazidas de público, da criança, e a criança aí é a minha militância... Eu tenho, assim, acho que a oportunidade de estar num espaço, né, que é o Instituto de Artes Tear, que a gente trabalha e mergulha profundamente num trabalho de arte e educação voltado para a cultura popular. Isso foi acontecendo ao longo dos anos, não nasceu assim. A gente foi abandonando o Monet, foi abandonando... E hoje, assim, às vezes faz esse esforço, né, de... também não vamos para o mundo, né? Não vamos ficar mergulhados só nisso, que é muita coisa. Só nisso é nisso tudo, que muitas vezes a gente fica pensando lá, vamos redimensionar o trabalho. A gente está muito aqui no nosso umbigo, que é gigante. E aí eu fico pensando, dentro da fala que você trouxe, assim como a gente... outro dia estava conversando com alguns amigos e as pessoas com receio. Estou falando certo? É assim que se usa essa palavra? Eu falei, eu entendi. E essa é a nossa língua materna. Está funcionando. Eu penso que a gente precisa trazer a arte popular para essa convivência. Acho que quem vai legitimar o valor disso
somos nós, né? E acho que as crianças são nosso território aí, né? E acho que quando você traz também a questão da literatura, das brincadeiras, tem um grupo que está aumentando no Brasil, que são dos brincantes. Eu acho que tem uma sede mais em São Paulo, mas que tem vindo para o Rio. A gente tem feito uns encontros aqui, tem encontros pelo Brasil inteiro, tem uns sites, tipo Território do Brincar, que está mergulhado nisso. Então, eu acho que o que a gente está precisando é se empoderar do que é nosso, né? Como público, como pais, como professores, como artistas, criando convivência com a arte, né? Lá no TEAR, a Denise, que é a nossa coordenadora lá, é uma amante também. A gente tem uma coleção já bem considerável lá no TEAR. E as crianças convivem com isso. E é um nosso que, chega na escola, a gente vê as crianças levando a relação de valor que elas veem no TEAR para a escola, quando a professora diz só isso. Não, só isso não, professora. E dá um outro olhar, porque ela convive com isso no teatro, a gente não fica guardando, nem as crianças passam no meio das peças, as peças estão ali expostas, muitas vezes elas estão dentro das aulas, e eu acho que isso vai mudando o olhar, que é difícil pra caramba, porque parece que ali a gente abre a portinha e entra num mundo fantástico, mas realmente o que eu gostaria, acho que a minha militância é que isso seja normal, né? Que seja a escola. Então, acho que pensar um pouco sobre isso. Aqui tem muita gente que produz cultura, produz eventos. Eu, por exemplo, estou na sala de aula. De que maneira a gente vai fazer com que a gente tenha essa convivência com a arte? Tinha outras coisas para falar, mas aí, enfim, estou mesmo emocionada. Oi. Oi, aqui. Eu sou a Elizabeth Manja, e pegando o gancho, né, aqui do colega sobre essa questão da... Como que é esse nome? Eu esqueci. Ludium, né? Do Ludium e tal. Pegando esse gancho, seguindo aí na trilha dele, sobre essa questão da valorização dessa estética, dessa arte popular. Então, assim, hoje, um projeto como esse aqui, que a gente está participando, vivenciando, a gente começa a pensar que realmente é um passo que está sendo dado em relação a esse valor estético dessa arte periférica, dessa arte popular. E assim, mas eu queria saber de você, o que você acha que de fato deve ser feito em relação às escolas, às comunidades, para que haja um reconhecimento dessa arte popular e realmente as pessoas consigam atribuir, os críticos consigam atribuir um valor estético àquilo ali, até mesmo para poder adquirir esse potencial de uma Mona Lisa, por exemplo. O que tem que ser feito? O que está faltando fazer? Olha, se eu soubesse, puxa vida, eu acho que eu ia estar numa posição muito confortável. Eu não sei te responder isso. O que eu sei é que, voltando a essa ideia de mundos de arte, que eu acho uma ideia muito interessante, que você vê muito, digamos assim, é muito mais fácil da gente ver isso no mundo dos músicos do que no mundo das artes plásticas, que é o seguinte, não sei, teatro. Eu tenho várias amigas que fazem teatro, mas não são famosas. Então, elas fazem teatro. Mas quem sabe que elas fazem teatro sou eu e mais meia dúzia de amigos. Aí, com o que você trabalha? Eu trabalho com teatro. Aí a pessoa fala, mas assim, para ganhar dinheiro, o que você faz? Pô, você não, na música também, você não é... Exatamente. Então, essa ideia de que você tem mundos de arte aonde provavelmente num certo circuito as pessoas te legitimam, te conhecem. Num outro circuito, por exemplo, o TEAR que ela falou ali, é uma escola que pertence a um circuito, que todo mundo sabe que o TEAR trabalha com a questão da cultura brasileira. Isso já é fato, já se sabe. Todo mundo sabe que o SEAT faz isso. Você sabe que a escola da URCA municipal faz isso. Você tem algumas escolas mapeadas, aquilo cria um mundo de arte.
Então, eu acho que esses mundos, que são os mundos que nos estão próximos, eles são os mundos que a gente tem que trabalhar e acreditar neles. Não desvalorizar o nosso próprio mundo de arte. Porque, evidentemente, que tudo nos leva a construir uma desvalorização do nosso próprio mundo, porque o mundo de arte é o mundo da mídia. E quem está na mídia, aqueles são os verdadeiros artistas, né? São os legítimos, são os que vão ser convidados e tal. Pô, e eu e meus amigos, que fazemos teatro, que fazemos artes plásticas, que fazemos dança, nós não somos artistas? Se eu trabalho 8 horas por dia fazendo esse negócio, né? Então, você tem... Por isso que eu acho que uma coisa que eu vislumbrei nessa fala que eu assisti aqui sobre a Universidade das Quebradas é essa coisa de pôr em relação. Pôr em relação. Porque eu acho que isso é uma coisa que constrói muito. Porque se você está se no seu círculo você consegue fazer com que as crianças que estão por perto de você, os seus colegas, valorizem o seu trabalho como artista, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. E se não valorizam, então tchau, arranja outros colegas. Porque senão não dá, entendeu? Você não vai ficar batendo contra alguém que só quer saber o que sai na revista Programa, o que sai na revista de domingo, o que está no... Sei lá, o Rio de Janeiro, a imprensa do Rio de Janeiro é uma coisa tão revoltante que, assim, você fica... Parece que nós participamos, quando você lê o jornal O Globo, você teve a oportunidade de ver a festa da vida deles, que é um outro mundo, de outras pessoas, que não tem nada a ver. Essas pessoas que estão lá no segundo caderno, cada cronista, se você olhar, os cronistas, todos falam das suas individualidades. Ah, porque eu pensei isso, porque meu umbigo, porque não sei o quê, papapá. É uma vida cotidiana, é um negócio assim, você não tem informações, você não sabe que a gente acaba de ter uma reunião do Mercosul super importante, que reuniu 24 países no Mercosul, que o Caribe aderiu ao Mercosul. Isso não está em nenhum jornal brasileiro. Se você sai, se você participa de outros círculos de informação, você fica sabendo de coisas assim que você fica muito chocada com isso, né? Então, você não tem uma dimensão desse país mesmo que nós vivemos e aonde a gente está construindo. Então, a gente tem que construir nos grupos aos quais a gente tem contato e acesso, e levar a sério os nossos grupos, eu acho. Se eu pudesse falar alguma coisa, era isso, levar a sério o seu próprio grupo, né? Marcar encontros, sua própria arte, porque é se valorizar, porque se a gente... a partir disso, quer dizer, esses mundos é que vão fazendo circular, né? Vão fazendo circular. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o museu que eu não conheço, né? Não fui da vez passada, mas espero que em breve a gente faça uma visita lá. Na verdade, assim, a arte popular é muito poética, né? Aquela relação entre a obra do Inho Caboclo, que faz artes do mar, na verdade, né? Com a relação dos cactos plantados no externo, que contém muita água, né? Então, eu achei assim, isso de uma relação poética fantástica. Era isso que eu queria falar sobre o museu. Mas, assim, eu queria dizer que o teatro de bonecos também é uma arte popular que conta a história das histórias, né? E que, nossa, eu acho fantástico. Assim. Eu lembrei da Escolinha de Arte do Brasil, que é um lugar assim, que é pouco, né, lembrado, eu acho até, e que trabalha muito a arte popular através dessa construção do teatro de bonecos. Que eu acho até, dando uma sugestão, poderia ter umas sessões de teatro de boneco no Museu do Pontal, né? Seria lindo. Olha, toda visita guiada, nós somos o terceiro principal destino escolar do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma visitação enorme de escolas. E todas as escolas fazem uma coisa que chama visita guiada teatralizada com atores músicos. Então, quem faz a guiagem são atores músicos. E essa guiagem é o seguinte... a gente também tem que pensar, quer dizer, os momentos históricos e as mudanças que a gente, às vezes, tem que fazer. Mas, na época que a gente começou esse projeto educacional, eu fiz Belas Artes como primeira formação. Tudo que eu não queria é que, após a visita ao museu, as crianças ganhassem papel e tinta, Marta,
Marta, minha amiga ali, artista plástica, e fizessem alguns rabiscos e largassem para trás e fossem embora com aquele rabisco largado para trás. Porque eu achava isso assim... Tudo bem que você não queira que as coisas durem eternamente, não, né, que as coisas tenham essa coisa mais evanescente. Mas eu acho pouco formativo para uma criança fazer uma visita no museu e depois ter uma ideia de uma escolinha de arte, onde ela vai ganhar tinta ou lápis de cera, fazer um monte de bagunça, e pronto, aquilo. Porque é como se eu chegasse, depois de uma visita num concerto, eu desse um monte de violão para umas crianças que nunca tocaram nada. Agora vocês façam aí alguma coisa. Elas fizeram, foi legal e tal. Achava isso um horror. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer para dar uma oportunidade de fazer uma interação legal para a criança? E a gente pensou nos repertórios da cultura do cancioneiro popular. Então, esse cancioneiro popular é apresentado, então, tem sempre alguém que toca cavaquinho. Às vezes, a gente tem um arte educador que toca sanfona, às vezes não, às vezes você tem bumbo, às vezes não. Os grupos, justamente, a gente pensou também numa coisa assim, prática. Quem faz teatro quer fazer teatro, quem é músico quer ser músico. Guiar uma visita, ser um arte educador, não é o objetivo principal. Só que essas pessoas têm um trabalho sazonal. Às vezes elas têm, às vezes elas não têm. Então, a gente formatou o nosso projeto para caber essa possibilidade. A pessoa ganha uma grana e, ao mesmo tempo, ela sai. Ela não precisa ficar o tempo todo vinculado e também viabilizava economicamente o projeto, que a gente não podia manter essa qualidade alta que a gente tem mantendo grupos fixos, né? Então, são grupos muito variáveis. E aí tem um teatro de boneco. Quando passa na parte dos mamulengos, tem uma parede que a pessoa puxa a parede, sai um palquinho, e as crianças fazem uma brincadeira de mamulengo. Boa tarde, meu nome é Carol. Eu anotei. Já pode sentar? Ou tem que ficar em pé? Tá. Posso ficar em pé. Primeiro, é um prazer, muito elucidadora a sua explanação, muito boa mesmo. Para mim, assim, está sendo maravilhoso. Eu anotei algumas coisas, né? Primeiro, você começou falando a respeito a lógica do Brasil de organização é outra, na perspectiva, no momento rural, né? Então, a lógica de organização, a ordem ali era outra, né? Não dialogava com a ordem urbana, mas havia ali um equilíbrio, mesmo com a instabilidade, né? Na verdade, no vídeo, você estava falando de uma obra, mas eu estou fazendo a analogia a partir desse lugar, que tem uma outra ordem, que se equilibra, mesmo com a questão da instabilidade, e que tem dentro de si o paralelo com o que a gente vive. Então, eu estou pensando que o que coloca a diferença primeiro, a oralidade faz muita diferença, porque esses espaços me parecem serem sempre orais. À medida que tem uma baixa escolaridade, as tradições são perpetuadas por uma perspectiva oral, então, a cerâmica é de pai para filha oral, o maculelê, o maracatu, o coco são danças, são orais, os instrumentos são tocados de forma orais, enfim, a religiosidade é passada para a cultuação de forma oral, enquanto na sociedade atual, ou urbana, dá para notar no meu sotaque que eu sou paulista, né? Notório. E aí isso se contrapõe com a lógica de organização, porque enquanto um tem uma dimensão festiva, o outro tem uma dimensão de trabalho constante. Não que lá não trabalhe, mas lá o trabalho não é necessariamente o centro de tudo, né? Enquanto num espaço urbano é. O que eu estou querendo dizer com isso é até que ponto a perspectiva artística, pensando também em autoria, ela se perde porque nesse espaço a oralidade comunitária ela é diferente da fala discursiva só
por discurso especificamente, entende? Então, quando você fala, poxa, a pessoa vem falar comigo, que é de uma categoria, talvez, nesse conceito aqui, menos escolarizada, e pede desculpas antes de falar comigo. Mas, nessa ordem aqui, ela é inferiorizada. Mas lá, não. Então, a oralidade ela faz total diferença, porque a oralidade, do ponto de vista jurídico, impede, inclusive, que as pessoas produzam suas artes e escrevam, né, e registrem. Então, já perde-se o registro, porque ela não escreve, ela não vai registrar isso em lugar nenhum. Enquanto aqui, tudo que a gente produz é registrado, tudo que a gente produz, a gente coloca o nome, a gente quer, ainda mais que esse momento novo de Facebook, enfim, tudo tem que ter nossa cara, tudo tem que ter nossa foto, tudo que a gente tem que dizer que fez. Então, eu acho que a oralidade ela é uma perspectiva de uma parte da sociedade brasileira que simplesmente constrói coletivamente, enquanto outra parte dessa mesma sociedade está assentada sobre a égide da individualidade, do mostrar a cara, mesmo que seja uma coisa comum, mas a perspectiva meritocrática ela precisa reafirmar toda vez que aquilo é uma produção individual e não fruto de uma construção coletiva. Eu acho que, não sei se foi nítido, mas eu tentei ser. Não, eu adoraria conhecer um pouco mais, imagino que a Heloísa poderia responder melhor essa questão. Assim, falando sobre essa questão assim, mais profundamente, sobre a oralidade e a não oralidade, como essas formas poderiam, o que elas facultariam, né? O que eu tenho, quer dizer, a observação que eu faço é que essa produção que nasce na oralidade e cuja transmissão ela é feita através da observação e da memorização, você tem uma possibilidade de transmitir que você não usa tanto as palavras, embora sejam pessoas da tradição oral, mas você usa a observação e a memorização, né? Isso daí, o fato de ser mais ou menos comunitário, eu acho que a questão do comunal, do feito em comum, ela teria mais a ver com o fato de terem práticas de vida menos diversificadas. O que acontece nos centros urbanos? Nós temos hábitos de vida atravessados muito diferentes. Então, todos eles estão contribuindo, eles geram uma desestabilização permanente. Ao passo que, numa comunidade pequena, as regras são mais, digamos, as mesmas regras que me precederam, que vieram da geração dos meus pais, elas me alcançam com mais facilidade do que nas gerações que estão vivendo nas cidades. Então, por isso, pelos valores culturais mais similares, mais homogêneos, eu acho que é possível que você tenha isso que você fala, pela homogeneidade, eu consigo entender mais por aí. E de fato, eu acho que o sistema, essa junção de capitalismo e individualismo, né, ela é uma junção funesta, né? Eu acho que a gente está vivendo assim, um momento de super crise por conta disso, né? Todo o tempo nós somos estimulados assim, a passar realmente ao lado de alguém e não olhar. A gente tem que dar conta da nossa própria vida, e a nossa própria vida acaba sendo muita coisa, e todo mundo está sempre cansado, e todo mundo tem muita coisa que não consegue fazer. Então, há algo assim de um eterno futuro que tem que ser alcançado, e o cotidiano, o presente, as relações, eu acho que ficam um pouco menos valorizadas, né? Não sei se eu te respondi também. Boa tarde. Meu nome é Oséias. É uma pergunta, acho que é um pouco simples. A gente, quando começa com arte, começa sempre de forma descompromissada, né? Você é artista, é meio difícil de falar. E aí você falou que a arte depende de uma série de negociações para se evidenciar como arte, né? Para ser consolidada a arte. Aí a gente entra com a arte popular, a arte erudita. E aí eu trabalho com arte já tem 15 a 20 anos. E existe uma problemática. Em que momento que a gente consegue transformar, primeiro em arte, e depois
a arte em arte erudita? Porque assim, se a gente vamos pensar, né? A arte dita erudita é a arte que é transmitida pelos meios tradicionais da escola, né? Você frequenta ateliê de arte? É uma pergunta que eu queria fazer. Você já frequentou ateliês de outros artistas? Você passa por processos formativos. Aqui é um espaço de processo formativo, né? Você tem um espaço de processo formativo. Você passa em outros projetos formativos, em arte, que são capazes de avaliar o seu trabalho, de criticar o seu trabalho, de te fazer refletir sobre ele, pensar sobre ele, criar. Porque existe esse popular do qual eu estava falando, mas são muitos populares. Por isso que é meio ridículo até falar o artista popular, porque não existe esse o artista popular. E você tem esse, digamos, tipo que eu estou falando, esse gênero, justamente é um tipo específico de popular. Qual é a qualificação? Porque o que ele faz não tem um estilo. A arte popular são os bonequinhos do Vitalino? Não. São as obras do GTO, que são madeira? Não. São, enfim, tem centenas de artistas, então a gente não é um estilo. O que esse campo marca? Esse campo só demarca uma posição, eu acho que só faz sentido chamar de arte popular também, por uma questão política. A gente chama isso de arte popular porque a gente está numa meta de fazer com que se amplie a percepção de que fora dos meios cultos também existe arte. Então, nesse trabalho, a gente acha que vale a pena chamar isso de arte popular. Esse popular do qual o Museu Casa do Pontal se ocupa é esse popular que está nas relações entre o rural e o urbano, que está nas periferias, que aprende com os seus antecessores, aprende de uma forma, eu vou pôr entre aspas, tradicional, mas assim, aprende com a avó, com a tia, com o tio, né? E você tem um outro popular que está chegando, que é o popular do grafite, que não aprende com a tia, com o tio, com a avó, com o avô, com nada. Então, você tem um outro momento disso. Então, você tem popular e populares de vários tipos, né? Eu acho que, quando você se coloca, me parece mais que você está falando de você é um artista autodidata. Ou seja, você cria o seu caminho de aprendizagem. É você próprio que criou esse caminho. Porque a gente aprende. O artista aprende, ele vai aprendendo, ele aprende a manipular melhor aquilo e tal. E eu acho que essa transição, por exemplo, de mundos culturais, você pode não chegar nunca. Pode não chegar nunca. E você pode ser fantástico o que você faz. É chocante, mas é verdade. Não sei se você concorda. Né? Porque você pode fazer, mas às vezes você está lá na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, de repente. Né? Por isso que a arte tem que fazer sentido para quem faz. Ela é alguma coisa para quem faz. Você faz a arte porque você precisa fazer arte. Porque aquilo é uma escolha. Né? Essa coisa assim do lúdico que você levantou, da arte, digamos, de um aprendizado mais áspero, mais duro, que é esse aprendizado de cadeira, papel e tal, não sei o quê, e um outro aprendizado que é você poder dançar. Você vai aprender a dançar coco. Aí você vai e dança hoje, dança amanhã, dança depois. Um belo dia você está dançando coco, maravilhoso. Mas isso não significa que você seja. Você pode até ser do grupo de coco de alguém que vai fazer sucesso. Mas não significa necessariamente que esse é o coco da vida. Porque nada é o. São negociações permanentes, tudo negociado. Tudo negociado. São zonas de conflito, zonas de acordos que vão sendo produzidos. Então, você faz alguma coisa, alguém gosta, você reflete sobre aquilo, você pensa, você se trabalha, você trabalha. Existe a diferença entre
a diferença entre arte e mercado, né? O mercado é disjunto da arte, né? Então, isso determina tudo. Essa palavra... Eu acho que é perfeita, é a palavra. É disjunto, né? Disjunto. Embora a gente viva numa sociedade, a gente tem que viver do nosso trabalho. Boa tarde. Tá. Não, eu estou nervosa aqui. Boa tarde para todo mundo. Não, eu não gosto de ficar aqui na frente, nem gosto de ficar de eu. Tanto que eu fugi muito do território para não ter que falar eu faço. Porque o artista tem essa coisa do ego, e isso atrapalha demais a gente, né? Só que eu peguei poucas falas, mas de pouco assim, eu falei, nossa, parece que ela está falando de mim. E assim, é muito gostoso estar aqui e saber que a gente existe no olhar de outras pessoas sem ninguém nunca ter visto a gente, nem conhecido. Mas a minha trajetória foi exatamente essa, assim, de não me preocupar nem com o futuro, nem com dinheiro, nem com nada, nem com sucesso, nem com nada. Talvez junto, trabalhando, minha família é muito grande, mas meu pai, de alguma forma, me ensinou, vai fazendo, vai fazendo. E mesmo ele sendo politicamente perfeito, ele queria sempre que eu estudasse muito para eu saber medir e tal. Eu falei assim, eu não preciso nada disso. E muita gente forçou na barra para eu fazer faculdade. Eu falei, mas eu não quero sair enlatado, porque todos que fizeram faculdade dos meus amigos, sai todo mundo pensando igual, vendo igual, sei lá, dava uma sensação horrível. Aí eu falei assim, não, eu quero escutar meu coração. Aí eu dava muita desculpa que não tinha dinheiro, que não tinha isso, que não podia fazer faculdade. Mentira, eu que não queria estudar nesse processo de ficar na carteira ouvindo o professor. Acho que eu dormiria. Porque eu sou muito inquieta, eu gosto de aprender fazendo. Então, eu fui construindo a minha história assim. E aí, hoje, dizem que eu sou a única mulher que pinta mais de 10 metros do chão em andaime e faço painéis assim, de mais de 20 metros, e sou artista sacra. Por quê? Porque, assim, participando com grupo, em comunidade, a gente vai absorvendo saber de todo mundo e que vai, assim, como uma ebulição dentro da gente. Eu não sei como é que eu falo, mas eu acho que quando, assim, eu sou o resultado de muita gente. Tem gente que me acha muito inteligente. Eu falei, meu Deus, eu nunca estudei. Mas é porque eu me sinto o resultado de muitos saberes, né? Principalmente popular mesmo, porque a Claudina, que acompanha a minha história, eu falei assim, mas por que eu ganhei o Prêmio Baixada se eu concorri com o Fábio, que estudou comigo, fez faculdade, que foi para a França, que expôs, que fez sucesso? Aí, quando eu ganhei o Prêmio Baixada, ele olhou assim para mim, eu não entendi. Eu falei, também não entendi. Aí eu falei, Claudina, você que está dentro dos bastidores, por que eu ganhei e ele não? Acho que a gente concorri com mais de, sei lá, 200, 320 artistas, né, na Baixada, em Nova Iguaçu. Aí ela foi e me falou, porque como é que é da Baixada, quando uma pessoa vai para uma igreja rezar, eles disseram que eles não vão só rezar, porque dificilmente uma pessoa lá de Belford Roxo, por dentro de Belford Roxo, viria aqui no Rio para ver uma obra de arte ou uma exposição de arte. E quando vai rezar, acaba vendo na pintura sacra uma obra de arte também. Então, eu fiquei muito feliz por isso, porque também sempre foi a minha preocupação. Você tinha que fazer sucesso. Eu fui convidada para ir para a Itália, porque os padres italianos dão muito valor a essa arte, né? Aí eu falei assim, não, eu tenho que ainda... Nova Iguaçu merece também ver arte, ver coisa bonita. E eu lutei muito, junto com Claudina, que é produtora cultural também, a gente sempre luta muito para que a gente lá da Baixada possa reconhecer a gente mesmo como né, eficiente naquilo que gosta de fazer, sem se preocupar com o que o outro está pensando ou deixando de pensar. E eu, como professora, educadora, que eu dou aula de arte, é uma luta para eu fazer com que os alunos olhem para dentro de si mesmo, porque eu acho que a arte tem que partir daqui de dentro. E para eles pensarem, tia, eu quero aprender mangá. Não, eu acho o mangá lindo, maravilhoso, mas eu tenho certeza que você cria um traço ainda mais bonito ou mais simples, que possa fazer tanto sucesso quanto o mangá, porque mangá alguém já criou. E eu tenho descoberto assim, coisas maravilhosas, que é difícil, e tudo tem que ser degustado. E a luta é muito grande contra essa pressa, essa velocidade que as pessoas têm que aparecer, têm que fazer sucesso, não tem que nada, tem que escutar o seu coração
e produzindo e fazendo, porque nunca quis, mas daqui a pouco eu estou vendo que eu estou sempre em jornal, estou sempre... E estou aqui, gente, aqui. Eu nem acredito. É muito bom, assim, não... Estou falando, eu não vai. Assim, eu queria responder a ela ali, como é que a gente faz para chegar lá? Não se vai fazendo. Meu pai sempre me ensinou isso. Vai fazendo, com o coração profundo daquilo que você tem certeza que é bom para você, e porque eu acho que a arte é o único caminho que traz o indivíduo para fora. Quem é você? Não sei. Ah, sim. Ah, tia, eu quero fazer arte. Ah, mas antes um testezinho. Ah, tem que fazer teste? Tem. Eu quero te conhecer. Quem é você nos seus traços? Aí cada um faz os seus traços. Você tem, uau! Tem gente que chega 1000 vezes melhor do que eu. Aí eu falei, tá vendo aí? Você já é um artista. Ou não, vamos aprender, entendeu? Então, eu acho que está na hora de encerrar mais duas. Boa tarde. Então, a propósito dessa discussão sobre o rural, o urbano, a colonização da arte, a Mona Lisa, qualquer outra coisa que seja chamada de arte popular, essa semana eu fui à Casa Daros e a gente viu uma exposição que é o Rubens Gershman com a carta de demissão no bolso, porque, né, o Paulo Afonso Grisoli era secretário e avisou para ele que ele estivesse preparado, porque no contexto da ditadura poderia ser demitido a qualquer hora. Então eles resolveram fazer uma revolução. Tem um vídeo, a Heloísa Buarque está lá falando que o Gershman, o Equibal, esse povo todo, o Oiticica, foram tipo os cavaleiros do apocalipse dos anos 60. Então eles acabaram com a Escola de Belas Artes e fizeram a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E aí não tem uma medida, porque o Equibal estudou na República Tcheca, foi a Cuba, o Gershman foi a Nova York, e tudo que eles fizeram no Parque Lage era absolutamente brasileiro e das experiências vibráteis do corpo deles. E, por exemplo, eu sou paraibano, não existe uma identificação cultural propriamente da Paraíba, é tudo misturado com o Pernambuco. Você pega um cara como Chico Sainz, né, que mistura o coco, o maracatu, e a gente estuda na escola que as manifestações populares estão sempre morrendo, mas eu penso que é sempre ao contrário, elas estão renascendo, né? Porque maracatu, cavalo marinho, caboclinho, coco, é tudo da zona rural. E quando os engenhos morrem, essas pessoas vão para as periferias e ali elas fazem renascer tudo. Então, eu acho que eu entendi que você está nos dizendo para descolonizar essa história da Mona Lisa, né? É claro que aquele artista ali, ele não precisa ficar pensando quando é que ele vai ser erudito, né? Isso é propriamente o complexo de colonização na arte. Se é que você me entendeu. Não, é isso aí. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que você tem algumas coisas... eu vou falar... Alguém me disse, uma pessoa muito íntima, muito próxima do Rubens Gershman, me disse que ele precisava viver numa permanente coerência estética entre vida e obra. Então, você tem também esses artistas que eles necessitam, eles estão permanentemente dentro de uma, que talvez seja o seu caso, que essa coerência estética, seguramente é o caso da Numa, por exemplo, que o mundo dela gira em torno da produção artística dela, embora ela tenha milhões de outras atividades. Então, você tem artistas que têm essa necessidade e você tem outros artistas que não, que eles vão construindo de uma maneira mais, talvez, menos, eu não diria individualista, porque eu não acho que é individualista nesse sentido, mas é que você está numa conexão interna com com o seu próprio desejo. E isso é tão forte que te transcende. Então, você não controla isso, de certa maneira. Eu acho que quando você tem momentos dramáticos, como que a gente está vivendo hoje, um momento dramático de ausência de
de falta de humanidade, de relações cruéis, de violência, de excesso de capitalismo, um mundo extremamente consumista. Eu acho que tudo que adquire esse tamanho imenso, né, porque o que você vai fazer mais? O que mais você vai comprar? Vai ficar o tempo todo comprando, é um absurdo, né? Essa sociedade, os recursos são finitos. Não sei se vocês sabem. O barro é finito, não sei se vocês sabem isso. O barro é uma jazida, como o petróleo. Você tem bolsões de barro. Esses bolsões são recursos finitos. Por exemplo, a França não tem mais barro para fazer porcelana. O barro que é feito, que é trazido para fazer a porcelana, existem 2 cidades importantes, Limoges e Sèvres. Essas 2 cidades trazem barro do Canadá e da Austrália. Esses recursos são todos finitos. O barro não se transforma em barro depois que você gastou, tarará, ele volta para a terra e vira barro de novo. Não, ele tem que é jazida, demora muito tempo fazendo isso. Então, nesses momentos extremos, como eu acho que é o momento que a gente está vivendo um momento de extrema desperdício absoluto, e eu não diria nós brasileiros, porque não é a realidade sei lá, de 80% do Brasil, mas, digamos, como humanidade, né, nesses momentos, você tem o seu inverso acontecendo. E o que seria o inverso disso? É esse cultivo das coisas coletivas, né? O outro filme que eu ia mostrar, mas que não vai dar tempo, porque é um filme... Eu não sabia direito como é que ia ser, se eu ia mostrar várias coisas ou não, enfim. Esse outro filme, ele mostra... Ele foi feito em Juazeiro do Norte, que é a região que a gente está trabalhando agora. A cada 4 anos a gente trabalha uma região brasileira. E a gente está trabalhando há 4 anos aí no Juazeiro do Norte, Ceará. Você tem um momento... O filme é muito interessante porque são artistas populares discutindo arte e artesanato, que é outra questão que é muito interessante, né? É outra coisa enorme também. Então, eu acho que... Mas esse desejo de você ser reconhecido, eu acho que é legítimo. É legítimo. Querer ser reconhecido, eu acho que eu interpreto o que ele disse como assim, quando é que eu passo a ser de fato reconhecido como artista? Tem um jeito, chega um momento que a partir de agora eu sou artista e não volta para trás, né? Eu acho também que dentro da repetição, você pode repetir, copiar, e dar um salto. Ponto, você pode fazer isso. Eu acho que pode ficar lá copiando, e acontece o salto. Senão não existiria música, né, gente? A música um pouco é isso, né? Treina e dá um salto. Vai tocar as mesmas notas, aquele repertório de notas, e com essas mesmas notas vai fazer uma diferença, vai ser alguém que vai acontecer, né? Acho que é isso. Então, uma das visitas culturais que as Quebradas vai fazer é ao Museu do Pontal. Tá. E agora, qual o próximo passo? Vamos dar um intervalinho, tomar uma aguinha, fazer xixi, dar uma conversadinha e a gente volta para cá. Surpresa!